Olá pessoal, aqui é o Felipe e hoje eu vou ensinar vocês a cadastrarem produtos na sua loja virtual. Então, acessando o painel administrativo, no menu do lado esquerdo, eu vou clicar em Catálogo, Produtos. Aqui ela vai exibir para mim todos os produtos que eu tenho atualmente no meu site e eu vou clicar do lado direito superior em Novo, nesse ícone com sinal de mais. Na aba Geral, eu vou definir os dados básicos desse produto. Então, no primeiro campo, o nome do produto. No segundo campo, a descrição de forma mais completa possível, com dados técnicos, especificações. E esse campo também é bem importante para os buscadores, porque ele vai ler esse conteúdo e entender do que se trata esse produto que eu estou disponibilizando para venda, tá? E aí, selecionando o texto, eu consigo definir várias formas de diagramação, como tamanho de fonte, cor do texto, alinhamento e até inserir uma imagem se eu quiser. Dentre outras opções, você consegue brincar bastante com essa diagramação. O meta-título é o texto que aparece na aba do navegador, quando a pessoa acessar esse produto no navegador dela. Eu posso simplesmente usar o mesmo que eu defini como nome do produto, tá? Ou definir um outro nome também. A metadescrição é uma versão resumida e mais direta do produto, dessa descrição que eu defini aqui. E também muito importante para os buscadores, porque como ela é mais direta, ele consegue entender de forma mais rápida do que se trata esse produto. Então, vou colocar aqui como texto resumido. Meta-palavras-chave são termos e até palavras similares que vão estar associadas a esse produto, porque às vezes a pessoa vai tentar localizar o seu produto e ela não entende um nome técnico, por exemplo. Então aqui eu consigo colocar termos que vão facilitar essa busca. E variações, né? Então aqui, por exemplo, definir algumas palavras-chave. Não tem um limite também, tá? Quanto mais palavras você definir, melhor o resultado nos buscadores. Etiquetas têm um papel muito parecido com as palavras-chave, só que ele é responsável pela busca interna do seu site. Então, ali no topo, geralmente tem um campo de busca que as pessoas conseguem localizar algum produto, e aí usando esses termos aqui, ela vai localizar de forma mais rápida, tá? Posso colocar o mesmo que eu defini ali em cima, por exemplo. Agora, indo para a aba Dados, eu vou definir um código de modelo. Por quê? Às vezes eu tenho vários produtos similares, mas que tem um modelo diferente. E aí eu posso usar essa sequência para facilitar na minha área interna mesmo, de logística, né, desse produto. Então aqui eu vou definir, por exemplo, como PX123. No próximo produto eu posso colocar como PX124, por exemplo, e seguir essa sequência. Esses campos aqui, do SKU até o MPN, depende muito de como funciona a sua logística. Às vezes você já trabalha com código de barras, enfim, aqui você consegue definir todos esses códigos que você já trabalha. O campo localização não precisa ser preenchido, porque a sua loja já tem uma localização pré-definida. Preço, eu vou colocar que esse produto custa R$10. Grupo de impostos também não precisa ser preenchido, apenas se, por exemplo, você trabalha com vendas para outros países. Então, de repente, você pode definir aqui que as compras fora do país vão ter um valor X agregado por conta dos impostos, enfim. Em quantidade, eu vou colocar o número de itens que eu tenho em estoque. Aqui eu defini como 20 unidades. Mínimo por venda, o padrão é 1, ou seja, a pessoa pode comprar apenas uma unidade se ela quiser, mas você pode definir que ela tem que comprar no mínimo 3 unidades, ou qualquer outro valor. Reduzir estoque, sempre deixe como sim, porque dessa forma, conforme as compras forem realizadas,
esse valor vai sendo reduzido e você consegue entender melhor o seu estoque e acompanhar. Esse campo, se esgotado, você consegue definir algumas opções. Caso não tenha mais quantidade em estoque, se você vai deixar ele como esgotado, se você vai falar para o usuário que você consegue sim vender, mas vai demorar mais 2 a 3 dias. Enfim, eu vou deixar aqui como esgotado. Precisa de frete? A gente deixa aqui sim, porque senão o usuário não vai conseguir calcular o frete e vai finalizar a compra sem nenhum valor adicional de entrega. Disponível a partir, ele sempre deixa a data atual, mas eu também consigo agendar para esse produto ficar disponível em uma data específica lá para frente. Aqui na parte de dimensões e peso são dois campos muito importantes para a área de cálculo de frete, porque se esses campos não forem preenchidos ou forem preenchidos de forma incorreta, na hora que o usuário fizer o cálculo, pode dar um valor maior, menor, ou até não deixar ele finalizar se tiver um valor muito errado, dizendo que não tem forma de entrega para esse tamanho de embalagem, enfim. Então aqui eu vou definir que o comprimento é 10, largura 10 centímetros e a altura também 10 centímetros. E aqui eu consigo definir qual unidade que eu estou usando. Se é centímetro, milímetro, polegada, vou manter como centímetro. Peso a mesma coisa, aqui tem as unidades de medida, eu vou deixar como quilograma e vou deixar como 10 o peso, 10 kg. Em situação, eu posso habilitar ou desabilitar esse produto, vou deixar como habilitado. Posição você não precisa preencher, deixa como está aqui mesmo, tá? Ligações, eu consigo atrelar esse produto a várias opções. A primeira delas é a marca. Eu consigo dizer que esse é um produto da Apple, por exemplo, ou uma outra marca. E posso deixar vazio também. Departamento são todas as categorias que esse produto pertence. Aqui eu vou definir como celulares, câmeras e desktops. Posso definir quantas eu quiser. A área de filtros você não precisa preencher. Loja sempre vai estar preenchida como padrão. Downloads serve apenas para produtos digitais que não vão ser comercializados fisicamente. Então, se não é o seu caso, pode deixar em branco também. Produtos relacionados, o próprio sistema da loja, ele identifica que os produtos da mesma categoria são produtos relacionados, mas aqui você consegue também determinar um produto específico e atrelar ele a esse novo produto sendo cadastrado. Então aqui são alguns produtos que eu já tenho cadastrado, vou definir que esses 3 produtos fazem parte, são relacionados a esse que eu estou cadastrando. Se eu deixar em branco, o sistema vai identificar automaticamente produtos da mesma categoria. A área de atributos é quando você tem uma outra especificação técnica que você quer dar um destaque. Aqui eu tenho alguns já pré-definidos, que é a memória, clico aqui no sinal de mais e consigo definir outros itens, tá? Em opções, eu consigo determinar opções pré-definidas desse produto, como cores, tamanhos. Aqui, como exemplo, eu só vou colocar que é obrigatório a pessoa preencher a data de entrega desse produto. Mas você pode definir qualquer opção aqui. Assinatura você não precisa preencher. E aqui a gente tem 2 campos que são bem parecidos, que são os descontos e as promoções. Em desconto, eu defino um valor e ele vai ser exibido para o usuário como se fosse o valor padrão desse produto. Já em promoções, ele vai aparecer aquela tarja de para, ou seja, esse produto era R$10, por exemplo, e agora ele custa R$5. Em data inicial e data final, caso eu não queira definir, eu posso deixar em branco, ou eu posso definir que ele vai valer a partir do dia 6, por exemplo,
e não vai existir mais a partir do dia 29. Em imagens, eu defino primeiro a imagem principal. E em imagens adicionais eu consigo definir uma galeria de imagens, com outros ângulos do produto, por exemplo, ou outras imagens que eu considero importante. Posição é a ordem que essas imagens vão aparecer. Então, se eu colocar que essa é a 1 e essa é a 2, independente da forma que eu cadastrei, da ordem que eu cadastrei, essa vai ser a primeira imagem e essa a segunda, e vice-versa. Pontos faz parte do sistema de pontos da loja, ou seja, nesse primeiro campo eu consigo definir uma quantidade de pontos que a pessoa tem que ter para conseguir comprar esse produto. Geralmente a gente deixa ele vazio, ou seja, qualquer usuário vai conseguir comprar. E aqui eu consigo definir quantos pontos ele vai acumulando. E aqui eu consigo definir quantos pontos ele vai acumulando ao comprar esse produto. Então eu posso definir aqui que a cada compra ele vai acumular 20 pontos. Em outra área do sistema, que eu vou explicar no próximo vídeo, eu consigo definir se ao somar, por exemplo, 40 pontos, o que vai acontecer? Se ele vai ter de repente um desconto ou se ele vai ter um produto grátis. E aí você consegue fazer essas configurações. Em SEO eu vou definir a URL amigável. É importante porque além de facilitar para o usuário, nos buscadores também fica mais agradável e melhor de identificar. Então quando a pessoa digitar lá o endereço da sua loja no navegador, barra produto teste, por exemplo, ela vai acessar o produto que eu estou cadastrando. Se eu não preencher, ele vai gerar um código aleatório, que contém alguns números, alguns caracteres que não fica tão intuitivo para o usuário. A área de designer você não precisa mexer, ele já tem um layout pré-definido, tá? E aí, finalizando todo esse preenchimento, eu clico aqui do lado direito superior em salvar. E o produto já vai estar aqui cadastrado na minha loja. Então aqui do lado direito eu tenho um filtro, porque supondo que eu já tenha muitos produtos cadastrados, fica um pouco difícil de localizar. Então eu consigo localizar esse produto pelo nome, pelo modelo, pelo preço, enfim, eu consigo filtrar. E ele já vai estar sendo exibido aqui para mim. Esse que a gente cadastrou já aparece aqui para mim. Nome do produto teste. Ok? Então é isso. Caso tenha ficado com alguma dúvida, a equipe Weber estará à disposição. E se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.